choveu pouco, como o diabo amassou com seu suor, porque até então Adão e Eva viviam de frutos, sem malícia, sem problemas, sem doenças. De repente, o despertar do espírito humanizado. Javé não gostou. Porque ele queria que a espécie Homo sapiens se destinasse a ser uma espécie de... a ser uma família de corpos animalizados que recebessem espíritos doentes, e durante o tempo de vida desses corpos, esses espíritos iriam sendo vibratoriamente tratados, e quando esses corpos morressem, os espíritos sairiam melhorados em relação à forma como tinha iniciado aquela vida. E através de sucessivas vidas em corpos animalizados, esse era o plano de Javé. De repente isso se estragou. E ele começou a bater na espécie Homo sapiens, é o que está escrito na Bíblia. Só que Jesus resolve encarnar aonde? Na espécie Homo sapiens. E essa é uma história que é contada num livro chamado Muito Além do Evangelho. Um dos motivos que Jesus encarnou foi de fato para acolher Lúcifer nos braços, como ele fez, como descrito no livro Integração Cósmica. Mas o outro é fazer o Javé. Essa família aqui, essa espécie Homo sapiens que você criou sem... Mas vai ser aquela que vai te ajudar a recompor a tua condição de divindade. Porque você está tão atrelado ao DNA dela que tudo que qualquer ser humano sente, imediatamente ele sente. Só que passaram-se 2000 anos para que hoje nós soubéssemos disso através, vocês sabem de quê? Da física quântica. Como? Os saltos quânticos que ocorrem. Como? Alguns experimentos foram feitos ao longo dos anos 80, 90 e notadamente depois do ano 2000. Tipo assim, pega Ricardo, tira 10 células de Ricardo, põe aqui do lado, nessa sala vizinha. Aí monitora essas 10 células, diz: Ricardo, assista aqui esse filme. Aí Ricardo começa a assistir o filme na televisão, de todo monitorado. Na hora que Ricardo vê o filme, instantaneamente o DNA de cada célula do corpo dele vai sendo modificado pela sensação que ele está criando no seu psiquismo ao ver o filme. Instantaneamente, as 10 células que estão separadas do corpo dele lá na outra sala, na mesma hora em que se modifica a vibração do DNA, que se modifica lá. Aos médicos que fizeram esse experimento, mas não é possível. Levaram para as células de Ricardo para o outro quarteirão. Fizeram o mesmo experimento. Na hora em que Ricardo sentia qualquer coisa aqui, instantaneamente as células dele lá levaram até uma distância de cerca de 560 quilômetros. Aí pior, eles mediram o tempo que existia entre Ricardo se sentindo de tal forma aqui e as células dele se sentindo da mesma forma lá. Eles perceberam que o tempo era zero. Não havia diferença de tempo. O que os levou a concluir que na dimensão espaço-tempo, qualquer informação para sair daqui e chegar aí, ela se desloca através do espaço-tempo, ela gasta algum tempo. Se ela não gasta algum tempo, quer dizer que ela está se processando fora do espaço-tempo, ou seja, a uma velocidade superior da luz. E a mecânica quântica chama isso de interconectividade não localizada, ou seja, é uma comunicação não local. Ela é instantânea, ela não depende de tempo, ela não gasta nem tempo para ocorrer. Associado a isso, percebeu-se que o campo magnético de Planck, que é a primeira coisa que saiu da mente da divindade, que hoje a gente chama de Javé, ela permeia toda a criação e ela é acessível a qualquer ser humano através da linguagem das emoções.
Então, na hora em que eu me emociono, eu modifico meu DNA e, ao mesmo tempo, aciono o mecanismo dessa rede energética que une a todos os seres do universo. E a distância o tempo é zero. Para que eu, na hora que pego o braço de Ricardo, trago células dele aqui na minha mão, já ficaram células minhas dele lá. Essa conexão aqui é automática. Só que o cérebro da gente não percebe, porque ele é muito rápido. Pois muito bem. Leiam os livros do Dr. Amit Goswami. Se realmente vocês querem entender a fundo essa questão, o Universo Autoconsciente, de Amit Goswami, Janela Visionária, Amit Goswami, Deus Não Está Morto, de Amit Goswami. Em a física da alma, quando ele prova a reencarnação através da mecânica quântica. Esse cara aqui é um PhD em física quântica. Só que ele é hindu. Então ele conseguiu unir a física quântica aos ensinamentos hindus. Tudo que eu estou dizendo aqui é provado cientificamente nesses livros, e esses livros ele já os fez com base em outros experimentos, de outros cientistas. Então o que é que se sabe hoje? A mecânica quântica diz que é inevitável, tem que existir um criador desse universo que ele chama o observador. E que esse observador está interconectado com toda a criação e o tempo que se gasta para que uma emoção de qualquer ser, seja um passarinho, uma minhoca ou um ser humano, de sair desses seres para ir para o DNA principal desse ser criador é nenhum. Por que será que Jesus insistiu tanto que nós deveríamos amar uns aos outros e ao Pai acima de todas as coisas? Então, é algo muito, muito além da nossa condição de entender. Vejam bem. Até o século XIX, nós, seres humanos, éramos ignorantes em relação a muitas coisas. A partir do século XIX, com o trabalho de 3 homens no Ocidente, Charles Darwin, Karl Marx e Freud, esses 3 homens criaram o homos intelligentes, intelectual, ou seja, eles romperam com o paradigma da ignorância e criaram um modo de pensar crítico no Ocidente. Porém, nós ainda, homens e mulheres do Ocidente, não somos homo intelectos, ou seja, nós, homens e mulheres, ainda não nos intelectualizamos minimamente para ter essa visão ampla de todo o processo. Engraçado, o que nós estamos tentando aqui no Ocidente, despertar em nós mesmos a condição intelectual para perceber tudo isso, no Oriente Antigo isso foi semeado na simplicidade da crença e na percepção das pessoas que viveram aqui há 6, 8, 10 mil anos atrás. O que eles fizeram com um outro compartimento da mente, nós somos obrigados agora a fazer como desenvolvimento intelectual no campo da compreensão, sem fé. Mas a mecânica quântica está tão avançada que é algo que precisa de muita fé, mais até do que as religiões, para a gente acreditar que a física quântica matematicamente já provou a existência de um Deus criador desse universo, e as religiões ainda não conseguiram fazer isso. Ou você entende muito matemática para perceber isso, ou então tem que acreditar que é verdade quando os cientistas dizem, cara, tem um observador aí por trás de tudo desse universo. E é isso que a física quântica diz. Então vejam bem, não será a nossa geração que vai conseguir compreender tudo isso. Porque qualquer ser humano, para compreender a fundo tudo que está vindo, tem que minimamente se dedicar ao estudo de filosofia, de estudo comparado às religiões, de biologia quanto às leis evolucionistas, ter uma base de química para entender a questão do DNA, ter uma condição de entender os postulados filosóficos da mecânica quântica, ser minimamente espiritualizado em termos de revelação espiritual, conhecer minimamente um pouco de astronomia e não ser metida besta. É o mais importante. Porque se for metida besta, estraga tudo isso aqui, pensando que sabe alguma coisa porque ainda não sabe nada.
Nós não sabemos nada. Então, o que vem por aí é para gerações.